Quando o senhor fala num tribunal político, nós entendemos que não deveria, tá? O senhor não acha que houve uma espécie de... eles se acovardaram, podemos assim dizer? Qual a opinião do senhor em relação a isso? Por favor. Exatamente. Essa é aonde eu iria chegar para dizer o seguinte: o tribunal perdeu a grande oportunidade de demonstrar a sua isenção, né? Ele decide de acordo com o humor do momento. Então, não caçou a chapa Bolsonaro e Mourão, mas caçou um deputado Francisquini que praticou o mesmo fato. Então, o que nós observamos é exatamente uma falta de coerência nessas decisões. As questões que são decididas no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, nós temos lá, costumamos dizer isso no nosso dia a dia jurídico, lá tem decisão para todos os lados, né? Vai depender do relator que está julgando o processo, do momento político que se está atravessando. Entretanto, o meu pensamento é que, se havia uma regra que impedia aquele impulsionamento de mensagens daquela forma, a utilização de fake news, que isso atrapalha sensivelmente a eleição, eu não estou aqui, aí eu faço uma pequena reserva. Eu não digo que tenha influenciado 100% na vitória de Bolsonaro. Eu não posso dizer isso. Mas que influenciou na eleição, influencia. Aquelas pessoas menos desavisadas, aquelas camadas que não escutam bem os jornais, que não têm um senso crítico sobre determinadas situações, recebem as fake news e se decidem pelas fake news. E esse impulsionamento através de robôs é proibido. Então, não teria o tribunal que dizer que iria postergar isso para a próxima eleição. Que todo mundo já sabia que o resultado era esse, já sabia. Observem, e aí, Fernando, se vocês fizerem um pequeno retrocesso das reportagens, um dia antes do julgamento perante o TSE, o vice-presidente Hamilton Mourão foi perguntado sobre como seria o resultado do julgamento. Ele disse: olha, esse julgamento só termina em dois sentidos. Ou ao voto do relator, e alguém vai pedir vista para manter sobre a nossa cabeça a espada de Damocles, ou senão não vai dar em nada. Ou senão não vai dar em nada. E é o que aconteceu. Não deu em nada. Não adianta ninguém vir proferir voto fazendo advertências para o futuro. Porque o futuro está muito distante para que a gente possa julgar os fatos que sequer imaginamos que poderá acontecer. Agora, que o tribunal amarelou, ele amarelou. Isso aí, não tenha nem dúvida, não teve coragem de caçar a chapa do presidente Jair Bolsonaro e de Hamilton Mourão. Que houve a conduta ilícita, houve. Havia de punir, sim, mas não teve coragem de praticar a justiça que todos estavam esperando, pelo menos aqueles que, não por uma ideologia partidária, mas por entender que efetivamente a lei deve ser aplicada com aquela regra que todos nós conhecemos: dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é a lei, e ela tem que ser aplicada para todos. Muito bem, doutor Paulo Sabino, brilhantemente fazendo a sua análise aqui. Nonato, você disse que tinha algo a acrescentar à fala do doutor Paulo Sabino, sim, pois sim, não? Sim, ele colocou em relação a comentário de Mourão, certo? O Bolsonaro ficou esperando o resultado dessa eleição, que para ele já era óbvio, já era certo, para tomar posturas mais vergonhosas ainda lá fora. Porque os seus informantes disseram: olha, ela não deu em nada, gargalhando da justiça brasileira. E aí, qual foi o principal crime? Que foi a tônica da campanha do Bolsonaro e continua sendo. O Alexandre de Moraes foi um dos principais afetados. Foi um dos caras mais... Acho que foi mais agredido que o próprio Lula. Sua família ameaçada, né? O Lula teve prejuízos lá, consequências naturais, não estranhamente naturais, mas o próprio Alexandre de Moraes e muitos ministros tiveram ameaças fortes e diretas
de gente financiada por esse governo que está aí, e foi provado que foram financiados. Eu nunca vi isso na história do país, nunca. Pessoa sem nenhuma qualificação ia na frente do Palácio do Planalto, ficar lá 3 meses acampado, e a Polícia Legislativa protegendo, e eles com todo tipo de situações contra as instituições, na cara das instituições, jogando fogo de artifício, dizendo que ia matar, esganar o ministro do Supremo. Você quer o que mais? Qual a sua preocupação depois disso tudo, que chega a hora de você julgar esse povo, que está reverberando o discurso do presidente, você dizer, não, eu vou recuar agora, eu não vou caçar a chapa toda não, porque quando foi para caçar a Dilma, a gente também só caçou a Dilma, não caçou o vice. Portanto, o processo foi dado entrada de forma incorreta. Né? Não, esse é o posicionamento do STF. Não, porque se a gente caçasse agora, por que não caçou a chapa? Sempre tem uma desculpa. Agora a gente tinha que caçar, ou só o Bolsonaro, não podia caçar o Mourão. Não tivemos substanciação. Primeiro, podíamos causar um problema, um distúrbio seríssimo para a situação política do país neste momento. Você quer distúrbio maior para a situação do país do que uma vergonha mundial e o povo comendo lixo nas ruas? Osso! Nós já sabemos na história passada do país que eu não imagino se a gente chegou em algum momento tão fundo em tanta irracionalidade. Eu não vi ainda coisa igual. Então, aí, quando ele foi pressionado, foram pressionados por pessoas intelectuais da área, eles disseram, não, a gente esperou chegar mais substanciação para fortalecer o calhamaço de provas que a gente tem contra ele, que pode até tirá-lo da disputa, se ele continuar fazendo o que fez. Mas ele fez, e por que não foi julgado pelo que fez? O que abriu margem para isso? O que aconteceu com isso? Mal o Alexandre de Moraes carimbou seu posicionamento, os gabinetes de ódio que foram expurgados das redes sociais, do Twitter, do Facebook, do Zap, eles entraram no Telegram e acessaram o iFood e começaram mais cruéis que antes e mais agressivos ainda. Certo? Quer dizer, eles perderam medo da punição. A atitude do STF levou a essas pessoas que são criminosas continuarem cometendo crimes, acobertados por uma atitude que não foi séria, foi frouxa. E o próprio presidente gargalhou. E lá na Europa lançou outro fake news, que já foi processado e foi desmentido na Espanha, em Portugal e toda a América Latina, que foi da Cristina Seguí, que atrelou as esquerdas e os partidos socialistas da Espanha, Portugal e América Latina a narcotráfico colombiano. E o presidente abriu a boca entre gestores mundiais e falou isso. Ele proferiu um crime, ele cometeu o crime para o mundo todo. O presidente acha que aquele pessoal que está lá no COP26, no G20, não conhece o país. Cada membro que está lá conhece a situação intrinsecamente ligada, interna e externa de cada país. Qualquer presidente, qualquer membro que está lá conhece a situação do Brasil muito mais. Não adianta um presidente chegar lá e dizer, lá a situação do meu país não é bem assim não, como vocês estão dizendo. Lá eu tenho popularidade, a Petrobras está dando problema. Como é que um cara vem dizer que sua maior estatal está dando problema, é problemática? Quer dizer, o pessoal fala, eu estou ouvindo isso? É a primeira vez que um presidente... Eu passei por um problema aqui, que uns parentes foram me dar uma casa. Você vai me dar uma casa, você nunca pode dizer que seu carro tem problema, Fernando. Você tem que dizer que seu carro é o melhor do mundo. Como é que um presidente vai para lá e acaba com um país? Que a maior empresa hoje, superavitária, que dá lucro, é a Petrobras. Então o cara continuou disseminando fake news claramente. Por quê? Porque ele riu do posicionamento do STF, gargalhou, brincou com a justiça brasileira, continua brincando, e depois disso, chegou onde a gente vai entrar no próximo bloco, que é continuar comprando deputados e senadores para se manter no poder e talvez escapar das punições com o Senado vitalício. Até que ponto? Onde nós iremos chegar?